Então, Baruch, não, 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 espera. Ah, boa Baruch noite. atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu v'mitzvotav v'tzivanu, la'asok b'divrei Torah. Amém. Boa Amém. noite a todos, sejam bem-vindos. Uma alegria poder estarmos juntos nessa noite fria aqui em São Paulo, porque o clima vai esquentar daqui a pouquinho. André, super bem-vindo, obrigado. Desde já. Obrigado. Bom, então vamos lá. Eu comecei brincando com vocês na meio-dia, 2 da tarde. Justiça, se existe a justiça perfeita, né? E eu vou dar uma puxadinha no comecinho da criação do mundo, porque acho que na criação a gente já estava, pelo menos em Bereshit, as primeiras aparições do ser humano, e na Torá nós estamos para estudar o ser humano, ele já está em busca da perfeição. Então eu vou dar uma lida rápida em algumas puxadinhas aqui para mostrar alguns traços interessantes da humanidade, para mostrar como a justiça é muito relativa e para pôr ela em prática precisa de bastante, eu diria, equilíbrio. Vamos lá. A história do assassinato começa com o assassinato de Abel por Caim. Esse assassinato em si tem uma pré-história. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, Deus os chamou para prestar contas e lhes deu a oportunidade de reconhecer seu pecado e buscar perdão. Em vez disso, eles escolheram a ofuscação e a recriminação. Adão jogou a culpa em Eva, que por sua vez argumentou que a serpente era culpada. Como quando comeram o fruto, seus olhos se abriram novamente. Cada um agora via que o outro era capaz de pecar sem remorso e de indiferença nascida do interesse próprio. Nesse primeiro trecho, a gente já vê uma característica humana muito usada em psicanálise, né? Freud teria inveja de quem já escreveu esse texto há 3.000 anos atrás, a famosa transferência, né? Muito bem. Continuando. Caim era filho deles e o pecado deles espreitava sua porta. Quando sentiu ciúmes de Abel, ele se valeu do legado deles, matando seu irmão sem culpa, piedade ou remorso. Quando Deus pergunta: onde está seu irmão Abel? Caim responde: não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? Negando simultaneamente a culpa e expressando a indiferença para com Abel, que permitiu que essa indiferença permitiu que Caim o assassinasse. Então, aqui temos a característica da indiferença de um ser humano por outro ser humano. Mais uma. Como Caim, todo assassino pressupõe implicitamente que a vida de outro tem menos valor do que a sua. O Talmud antecipa e rejeita essa premissa. Ao proibir matar outra pessoa para salvar a própria vida, declara: o que te faz pensar que o teu sangue é mais vermelho que o dele? Sanedrim 74a. Nós, por nossa vez, fortalecemos as mãos dos assassinos quando deixamos de nos ver como guardiões de nossos irmãos. E aí temos um extremismo, né? E agora, por último, nossos sábios determinam que alguém que assume a responsabilidade de guardar a propriedade de outro, mesmo que gratuitamente, está sujeito a indenizar o proprietário se o objeto for perdido ou destruído como resultado de sua negligência. Negligência. Embora possa estar prestando um favor,
ainda tem o dever de não dar menos atenção à propriedade de seu próximo do que da sua. Ainda mais, quem vê um ser humano em perigo não pode ficar de braços cruzados. O manejo descuidado dos bens do próximo leva ao descuido com suas vidas, o que, por sua vez, encoraja aqueles que praticam violência contra os outros. Aqui temos negligência, negligência ou omissão. Bom, basicamente, isso aqui mostra uns traços de caráter que vai permear a humanidade, a sociedade, o indivíduo e o grupo. Então, agora eu vou entrar no texto da Torá e pegar algumas pinceladas, que para mim não vou conseguir analisar absolutamente tudo, mas quero pegar algumas coisas interessantes para mostrar o que que a gente busca com a justiça, né? Através da justiça. Então vamos lá, comecinho do Plaut eu estou lendo. Aponte magistrados e funcionários, no hebraico está juízes e polícias, para suas tribos, em todos os assentamentos que o Eterno seu Deus lhe dá. E eles governarão o povo com a devida justiça. Não julgue injustamente, não demonstre parcialidade, não aceite suborno, pois o suborno cega os olhos de quem tem discernimento e prejudica o julgamento do justo. E agora a frase que eu adoro: justiça, vírgula, justiça perseguirá, para que você possa prosperar e ocupar a terra que o Eterno seu Deus lhe dá. E aí, no meu grupo aí de segunda-feira, a gente teve essa discussão. Justiça, justiça, quanta coisa significa essa repetição das duas palavras, né? Então veio à tona, a justiça, ela é uma necessidade humana, existe a justiça humana, e aí, como a gente discutiu aí quase a 1h30 da tarde, a justiça divina, também temos a justiça divina, né? E aí veio algumas considerações sobre o que diferencia a humana da divina. Alguém gostaria de falar? Quem tem um insight aí? A Silvia falou aí no começo entre divina e... Sim, porque se a justiça era perfeita, a Silvia defendeu que a divina era, né? Não é isso? Sim. Alguém Cedo quer... ou tarde, eu acho que ela aparece, e se a pessoa. Então, é um ciclo, né? Se a pessoa não está aberta para receber a lição de casa, que ela fez uma injustiça, tudo, ela vai ter consequências por um tempo. Pode ser que demore um pouquinho, mas eu Muito bom. acredito que ela vai sofrer alguma punição, Ótimo, ótimo. né? Você O tocou exatamente... humano Sim, depende muito do caráter da pessoa, né? É muito assim da índole da pessoa ser justa ou não. Para ela, uma justiça pode ser uma coisa, e para nós, puxa, ele foi injusto com a pessoa. Então é subjetivo. muito bom, muito bom. E aí, você falou uma palavra importante, tempo, tempo. Tempo, sim. Ah, o que a gente chama de justiça divina, muitas vezes foge à nossa compreensão no momento Uhum. e talvez possa levar até algumas gerações para que a gente entenda qual era o grande ciclo do erro ou da decisão ou do julgamento. E você falou a Sim. palavra perfeita. A E ter a diferença, responsabilidade, né? Que sim, a maioria não tem, ela aponta. total. Aponta porque quer transferir, né? Como Caim disse, por acaso sou eu o guardião do meu irmão? Sim. Isso aí vai bem longe, bem longe. Eu queria colocar assim algumas situações para ver como é difícil fazer julgamentos. Por exemplo, eu vou dar
por exemplo, dois exemplos. Imagina que você tem um assalto a um banco, né? Aí você tem 5 pessoas que fizeram o grande golpe, e aí você tem. Como é que chegaram a se juntar essas 5 pessoas? Então, um tinha um plano que eu quero enriquecer, já tenho na minha veia o banditismo, eu vou assaltar um banco, mas eu não consigo fazer sozinho. Aí ele anda na rua, encontra mais um, esse um tem um problema que ele está cheio de dívidas, e esse aí chega e pergunta para ele: vamos assaltar um banco juntos? Por que você viria assaltar comigo? Ah, porque eu estou cheio de dívidas. Muito bem, junte-se a mim. Aí vem um terceiro: ah, o que você está fazendo? Ah, eu não tenho o que fazer, minha cabeça está vazia, etc. Vamos assaltar um banco? Vamos, eu topo. Vai preencher o meu vazio da alma, eu vou dar uma razão à minha vida. Muito bem. Aí vem um quarto, você pergunta para o quarto: o que você está fazendo? Ah, eu preciso comprar um carro novo, tal, não tenho dinheiro, queria tanto comprar um Porsche, etc, etc. Ah, então vem assaltar um banco comigo. Ah, eu topo, vamos lá. E aí o quinto tem mais uma quinta razão, etc, etc. Eles se juntam todos, fazem um assalto e, de repente, não dá certo, eles são presos. Vão todos os presos por um motivo: assaltar um banco. Ótimo. Agora, alguém vai perguntar, além disso, o que o levou cada um a fazer isso? Talvez não se aprofundem, né? Aí eu vou pular para um outro caso, esse bem mais complexo e assustador. Vamos falar do nazismo germânico e do Holocausto. Então, temos quantos habitantes tinha na Alemanha naquela época? 20 milhões, talvez, não sei. Muito bem. Elegem um ditador, ou o ditador dá um golpe, mas, de certa maneira, pela psicologia das massas, essas massas apoiam essa pessoa, né? Aí, tem uma coisa aí na tela, que aconteceu aí? Ah, a tela deu uma puxada. Alguém viu uma tela estranha aí? Ah, talvez tenha alguém lá em cima me escutando, hein? Essa é a divina. Bom, e aí termina tudo isso, a gente descobre tudo que essa sociedade fez. Olha só, desculpa, eu acho que foi a palavra que você falou, o algoritmo do Zoom, acabou, entendeu? Qual era a Tem palavra? essas. Nas. Ah, boa, boa. Vai ver que era isso. E aí, As inteligências artificiais agora estão em todo lugar. pode ser mesmo. Aí termina e tem o julgamento de Nuremberg, os generais vão para a cadeia, um é enforcado, etc, etc. Mas os outros continuam lá. Muito bem. Existe um livro que eu costumo citar, não só com vocês, mas nos meus grupos, que é de um cara que ganhou, inclusive, um prêmio escrito, Jonah Goldhagen. O livro dele se chama Os Carrascos Voluntários de Hitler, onde ele escreve, nesse livro, que a sociedade, de certa maneira, foi cúmplice de tudo isso. Não só os generais. Ah, mas eu me dava uma ordem, eu tinha que obedecer. Bom, será? Está vendo como é complexo ter um julgamento sobre um negócio? E aí, como nós não conseguimos, então vamos apelar que um dia a justiça divina será feita. Quanto tempo vai levar? Olha, Silvia, se você visse que 70 e poucos anos depois,
a gente ia ver a mesma massa trabalhar e pensar da mesma maneira como pensava na época do nazismo, e quem diria que o nazismo ia se travestir, como é que se fala, se travestir de novo numa república islâmica mais ali perto da Ásia, né? Então, você vê que o enredo se repete e a justiça não se cumpre. E aí, como é que faz? A justiça é relativa? Justiça de um tipo, justiça do outro. Enfim, aí eu vou agora pular, vou voltar para o texto. Eu quis primeiro desestabilizar as certezas que a gente pode ter sobre a perfeição da justiça. Então, eu vou depois aí nós vamos falar agora um pouco da justiça humana, né? Já que a divina a gente acabou de entender que não conseguimos entendê-la, né? Então aqui tem alguns trechos interessantes que mostram como organizar uma sociedade para que essa justiça possa fluir e ser prática, né? Porque estamos falando de justiça humana, então ela tem que ser prática, né? Uma outra questão que eu ia colocar aqui, né? Só para a gente ficar com um Rivotril a mais aí. E na natureza? Um leão que come um bezerro, ou o lobo que faz isso, o urubu que faz aquilo, a águia, o tubarão, etc. Existe uma justiça na natureza? Ou essa concepção é totalmente uma montagem humana para que a gente possa nos equilibrar, nos dar limites, principalmente limites, para que a nossa sociedade possa ser viável? Viável. Aí eu pulo para uma outra pergunta, mais um Rivotril aí. Nossa, eu diria, a raça humana é uma raça viável dentro do planeta? Nós vamos ver isso daqui a pouco nas Parashá Shoftim. E não destruirás as árvores se tua cidade estiver sitiada. Respeitarás as árvores, porque das árvores você vai comer. Bom, nesse momento, a justiça humana tem que reconhecer uma necessidade de fazer justiça à natureza. Bom, aqui tem alguns pequenos parágrafos da prática humana, né? Se o caso for confuso demais para você decidir, seja uma controvérsia sobre homicídio, lei civil ou agressão, questões de disputa em seus tribunais, dirija-se imediatamente ao lugar que o Eterno seu Deus tiver escolhido e apareça diante dos sacerdotes levitas ou do magistrado encarregado nesse momento e apresente seu problema. Quando lhe anunciaram o veredito do caso, leve a cabo o veredito que lhe foi anunciado no lugar que o Eterno escolheu. Que lugar seria esse que o Eterno escolheu? Por que o Eterno tem que escolher um lugar? Eu juro que eu não sei a resposta. Eu estou tentando ver se tem algum insight. No lugar que o Eterno te disser. Muito bem. Cumprindo escrupulosamente todas as suas instruções dadas a você. Haja de acordo com as instruções que lhe foram dadas e com a sentença que lhe for proferida. Você não deve se desviar do veredicto que eles lhes anunciaram, nem para a direita, nem para a esquerda. Se alguma das partes agir arrogantemente e desrespeitar o sacerdote encarregado de ali servir o Eterno, seu Deus, ou o magistrado, essa parte morrerá. Assim você varrerá o mal de Israel. Todo o povo escutará e temerão e não agirão arrogantemente de novo. Tentando montar esse texto de outra maneira, me veio assim algumas fantasias, tá? O lugar, vá para o lugar que o Eterno escolheu. Muito bem. Será que fazendo essa justiça eu encontro uma direção
ou encontro uma certeza, vamos lá. Talvez a necessidade de buscarmos justiça é tornarmos a sociedade menos incerta, porque já na natureza a gente sabe como ela é incerta para conosco. E aí volto um pouquinho a dois tipos de criação que são citadas no Gênesis, já no estudo do caráter da humanidade. Nós temos uma primeira... nós temos, acredito, 3 relatos da criação. Nós temos a criação feita em 6 dias e no 7º descansou, que é totalmente divina, né? Depois nós temos uma criação que é o homem que é colocado no jardim do Éden para que ele cuide. E depois nós temos uma terceira criação que é subjugue a natureza, os animais, e aí a humanidade dá nome, dá nome. Ao mesmo tempo que ele subjuga, ele dá nome. Quando você dá nome, você assume a responsabilidade sobre quem você deu o nome. Então, tem um chamado à responsabilidade, como a Silvia bem falou no começo. Tudo se trata de uma responsabilidade. Chamado à justiça não é ler um livro de advogado e repetir, como é o texto que eu acabei de ler. Se estiveres confuso, vai atrás do levita, etc. e tal. Como se você não fosse capaz de exercer seu próprio julgamento. Um dos grandes desejos de Moisés era: quem dera que esse fosse um povo de profetas, onde todos conseguissem fazer seu próprio julgamento e escrever sua própria história. Não que precisasse de reis ou de líderes. Aqui nós temos também um assunto sobre o rei. Caso você queira ter um rei, caso, não é obrigatório ter um rei. Oxalá você não precisasse e não quisesse ter um rei. Seria o começo de uma grande sociedade e um chamado muito presente na Torá e na sociedade que Moisés gostaria que fosse, que é uma sociedade anarco-judaica. A ideia de uma anarquia positiva na Torá, sob o desejo de Moisés que cada um fosse capaz de ter seu próprio discernimento, é o que ele mais queria. Uma sociedade com uma anarquia positiva. Muito difícil, uma utopia, claro, mas, quem sabe, com grande educação, um dia o mundo poderá ser diferente. Então, eu pulei um pouquinho, acho que me perdi. Sim, falei do rei, porém um rei acima de mim, como fazem todas as nações. Como fazem todas as nações? Eu quero ser igual aos outros. Coloque um rei. Bom, esse aqui é um dos itens interessantes, né? Quem acha que, eu quero até que alguém levantasse a mão, ou mais uma pessoa, ou ninguém. Quem acha que o texto da Torá traz certezas irônicas para que você possa desenvolver um pensamento e desafiar o texto? Levanta a mão quem acha que existe um processo assim na Torá. Bom, então sou eu e a Silvia só. Dani, eu vi que você hesitou um pouquinho. Eu também hesitei, mas a palavra Não, irônica que me balançou aqui. não, eu ia perguntar se você está falando Certezas. desse trecho ou da Torá como um todo. Como um todo. Não, eu digo, a Torá não é tudo isso, não é o tempo todo assim, mas existem no meio de uma estabilidade textual, existe de repente uma instabilidade textual que consegue, às vezes, fazer você se perguntar se tudo que você acabou de ler é tudo isso. E é toda essa certeza que a leitura te traz. Vou até pular um pouco mais conclusivamente na própria Parashá Shoftim, tá? Então você tem aquela história de que vai procurar os levitas, ou vai procurar os juízes, os anciões, para que eles te dizem o que fazer com a lei. Não, de fato,
a gente tem que aprender sempre com os mais sábios, né? Isso aí não é ironia, não. Isso é, com certeza, um ensinamento. Aí você vai evoluindo um pouquinho no texto e você entra. Vou ver se eu marquei mais alguma coisinha interessante aqui. Hum. Ah, isso aqui que eu gosto. Isso aqui não tem ironia nenhuma, mas é uma busca de um equilíbrio de justiça social que às vezes põe até em perigo uma guerra. Que, aliás, o objetivo é pôr em perigo uma guerra para que ela não aconteça, né? Então, escutem essa, vocês vão gostar. Quando você, guerreiro israelita, tomar o campo contra seus inimigos e ver cavalos e carruagens, forças maiores do que as suas, não tenha medo deles, porque o Eterno seu Deus, que o trouxe da terra do Egito, está com você. Antes que você entre em batalha, o sacerdote virá à frente e se dirigirá às tropas. Ele lhes dirá: Ouve, ó Israel, vocês estão para entrar em batalha com seu inimigo. Não deixem sua coragem fraquejar, não fiquem com medo ou em pânico ou com pavor deles, porque é o Eterno seu Deus que marcha com vocês para combater por vocês contra seu inimigo e lhes trazer vitória. Então, olha só a grandeza da humanidade mesmo na necessidade de uma guerra. Então os oficiais se dirigirão às tropas como se segue: Há aqui alguém que construiu uma casa nova, mas não a inaugurou? Que ele volte para sua casa para que não morra em batalha e outro a inaugure. Há aqui alguém que plantou um vinhedo, mas jamais o colheu? Que volte para sua casa para que não morra em batalha e outro a colha. Há aqui alguém que pagou o dote por uma esposa, mas ainda não se casou com ela? Que ele volte para sua casa para que não morra em batalha e outra despose. Os oficiais continuarão a se dirigir às tropas e dirão: Há aqui alguém com medo ou desencorajado? Que volte para sua casa para que a coragem de seus camaradas não se enfraqueça como a dele. Quando os oficiais terminaram de se dirigir às tropas, os comandantes do exército assumirão o comando das tropas. Depois tem aqui no 20:10 aquilo que eu falei das árvores, né? Agora é um respeito à natureza. Por quê? Porque se a humanidade ou um povo quer guerrear e quer destruir, e pelo menos a natureza que não tenha nada a ver com essa, que não sofra as consequências. Quando você se aproximar de uma cidade para atacá-la, ofereça-lhes termos de paz. Se esta responder pacificamente e o deixar entrar, todas as pessoas ali o servirão em trabalhos forçados. Se esta não se render a você, mas você entrar em combate, monte-lhe um cerco, e quando Deus lhe entregar as suas mãos, passe todos os seus homens pela espada. Isso é terrível. Não era bem esse trecho. Aí eu pulo para o 19, que é aquela parte da natureza que eu gosto muito. Quando em sua guerra contra uma cidade você tiver que sitiá-la por muito tempo a fim de capturá-la, você não deve destruir as suas árvores, manejando o machado contra elas, porque você vai comer delas. São as árvores do campo, seres humanos, para se retirarem diante de você na cidade sitiada. Somente árvores que você sabe que não produzem alimento podem ser destruídas. Você pode derrubá-las para construir cercas em frente à cidade que está travando guerra com você. Você vê a relativização da justiça para que se cumpra uma meta. Agora eu vou finalizar com o que eu chamei de uma ironia, tá? Vamos lá, Davi, a ironia, tá? Se na terra que o Eterno seu Deus lhe dá para possuir alguém assassinado for encontrado, caído em campo aberto, a identidade do assassino desconhecida, seus anciões e magistrados sairão e medirão as distâncias entre o cadáver e as cidades nas proximidades. Os anciões da cidade mais próxima ao cadáver então tomarão uma novilha que nunca lhe tenha sido posta para trabalhar, que nunca foi puxada por um jugo, e os anciões dessa cidade farão descer a novilha até um uadi de águas perenes,
não cultivado nem semeado. Ali no Wadi, eles quebrarão o pescoço da novilha. Os sacerdotes, filhos de Levi, virão adiante, pois o Eterno, seu Deus, os acolheu para o serviço divino e para proferir bênçãos em nome do Eterno, e toda ação legal e casos de agressão estão sujeitos às suas normas. Então todos os anciões da cidade mais próxima ao cadáver levarão suas mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no Wadi e farão essa declaração: nossas mãos não derramaram este sangue, nem nossos olhos o viram, segundo feito. Absolva, Eterno, seu povo Israel, que você redimiu, e não o faça culpado pelo sangue do inocente que permanece entre o seu povo Israel. E eles serão absolvidos da culpa de sangue. Assim você removerá de seu meio a culpa pelo sangue do inocente, pois você está fazendo o que é certo aos olhos do Eterno. Ou seja, transferiu para a novilha a sua incapacidade de entender esse assassinato ou o que levou o assassino a assassinar. Isso entra no primeiro exemplo dos 5 rapazes que assaltaram o banco. Cada um tinha um motivo diferente. Agora eu pergunto, aquele que cometeu isso, que seja o assalto a banco, porque tinha dívidas, ou queria comprar um Porsche, ou porque essa era a sina dele, comparado àquele também que assassinou e não se descobre o porquê, pergunto, a sociedade como um todo teria uma responsabilidade sobre o que levou a esse assassino a assassinar? Será que um dia ele chegou e perguntou aos anciões ou os grandes juízes que estavam lá alguma alguma necessidade que ele tinha que não foi oferecida pela sociedade? E aí ele disse: bom, já que a sociedade não me vê, sou intransparente para essa sociedade, vou assaltar, vou matar, vou roubar. Até que ponto o feito final é passível de um julgamento estreito, sob uma pena, se todo o caminho que levou a esse cidadão, a sociedade não o proveu para que não acontecesse tal coisa? Complicado, complicado. Eu posso dizer que eu, no meu dia a dia, não consigo ser justo. Eu acho que é muito difícil todo mundo conseguir ser justo. É um trabalho de sociedade, justiça social, e é complexo. Da mesma maneira que um corpo humano, os rins conversam com o fígado e o fígado conversa com o coração e o cérebro com os intestinos, a mesma coisa deveria acontecer numa sociedade. Justiça, justiça perseguirás. Por que essas palavras, se todos os grandes textos das 613 mitzvot já estavam escritas? Mesmo com tudo escrito, um texto é suficiente? Eu brinco com os meus amigos. Eu morro de medo de leis. E o que as leis podem fazer com uma sociedade quando elas não são interpretadas ou não são atualizadas ou usadas com coração? Pergunte a um advogado se dá para ter coração ao ler o artigo número 32.4, tanto, que vai ser invocado na frente de um juiz que talvez como um robô vai interpretar, mas nunca vai perguntar o que levou essa pessoa a fazer tal ato. É isso. Justiça, justiça perseguirás. Existe a justiça perfeita? Eu terminei. Rivotril? Fala, Marcelo. Oi, boa noite, André. Eu achei interessante o levante que você fez da questão sobre a visão, né, relativa, talvez, muitas vezes, sobre a questão da justiça, né?
E aí eu estava lendo hoje, até abri aqui no celular para lembrar direitinho. é, Hoje nos Estados Unidos, um cara de meia idade, ele invadiu uma escola católica, feriu 17 pessoas, matou duas crianças. Eles começaram, era uma escola católica, eles estavam começando a missa, né? E os policiais mataram ele. Nos Estados Unidos não tem muita conversa, né? Eles não se preocuparam em prender o cara para saber qual era o motivo que levou ele a fazer tal atrocidade, né? Então, eu entendo que muitas vezes a gente não precisa, no findar da coisa, entender o motivo, mas que, de certa forma, foi feita justiça, né? Porque se você perguntar, por exemplo, para o pai dessas crianças que foram mortas, é uma situação muito complicada, né? Terrível, Então, terrível. terrível, exatamente. Alguns Não vão tem dizer, saída não, eu não também. gostaria que ele fosse morto, porque eu não gostei que fizessem com ele o que ele fez com meu filho. Tem gente que vai conseguir pensar dessa forma, vai ter talvez a Claro, nobreza de pensar assim. claro. Mas, na maioria das vezes, as pessoas entendem que a justiça foi feita e ponto, né? Mas aí é aquela questão que você falou desde o início, né? Desde a 1 hora da tarde lá, sobre a questão da justiça divina, que a gente não vai conseguir entender se os policiais realmente fizeram certo ou não, né? Mas aos olhos humanos foi feito justiça nesse episódio dessa forma e todo mundo sai muito bem satisfeito, entre aspas, tristes pela perda, mas satisfeitos porque pelo menos o cara foi embora. Concordo. Talvez eu fizesse a mesma coisa. Complicado, né? Precisaria entender melhor a situação, mas enfim, provavelmente ele continuava representando um perigo, né? Até porque ele estava no meio de muitas outras crianças, provavelmente professores, etc. Então talvez fosse realmente enfim, a solução de menor estrago ali, né? A fazer naquela hora, né? Ah, sei lá, fico um pouco dividido. Ah, ah, André, voltando um pouquinho atrás no assunto lá do morto que foi do corpo que foi encontrado, né, Sim, no meio do sim. caminho ali. Se tem Eu, ironia ou não, vamos ver. então, eu acho que não tem ironia, não. Eu não estou falando que não tem. Enfim, eu me incomodei com a palavra ironia, mas o meu Rivotril deu conta, não tem problema. Eu acho que tem na Torá muita coisa para pensar, isso sim, Sim. tem muita, como que eu vou falar isso? Tem muitas espetadas ali para a gente pensar, isso eu concordo. Chamar de ironia ou não, não sei. Mas enfim, nesse caso específico, né, eu andei lendo algumas coisas essa semana justamente sobre esse trecho, e uma das coisas que me chamou a atenção tem essa questão que você levantou, né, de que qual foi a motivação, né? A gente não sabe nem quem foi a pessoa, mas enfim, se a gente soubesse quem foi a pessoa, qual foi a motivação que o levou a cometer esse ato, né? Ah, e aí, uma das coisas que os estudiosos que estavam falando sobre isso, eu não lembro exatamente onde estava isso, mas enfim, depois eu posso compartilhar. Eles dizem que talvez a sociedade não proveu o que aquela pessoa precisava. E aí vai de encontro exatamente o que você falou, né? E por outro lado, eles dão uma outra explicação que é sobre o cara que foi morto, né? E fala, pô, a sociedade não protegeu esse cara. Então a sociedade pode ter problema dos dois lados. No cara que matou porque talvez estivesse procurando comida, sei lá, uma das explicações é essa. Acho que está no Talmud isso, que ele estava procurando comida e enfim, como ele não conseguiu em nenhum outro lugar, ele era uma pessoa transparente, como você colocou, ele achou que era a melhor maneira de conseguir comida com um cara que estava andando sozinho no meio do campo e falou, putz, esse cara deve ter comida, vou lá conseguir comida, né? Mas e aí tem o outro lado, né? Que o cara que estava andando sozinho não foi advertido do perigo que ele estava correndo, alguém não acompanhou ele durante a jornada, enfim, a sociedade deixou ele exposto, né? Então por isso a sociedade também é culpada pelos dois lados, né? Pelo cara que fez e, enfim, e pelo cara que não foi, enfim, não foi protegido de alguma maneira, né?
Achei interessante essa dupla visão, e isso já é uma discussão relativamente antiga. Não se entra no mérito da justiça, não é esse o objetivo. Mas você sabe que esse comentário que eu quis usar a palavra ironia, talvez eu usei a palavra errada. A gente vai tentar achar uma outra palavra. Tá, Eu sei como corrigir a minha palavra ironia por outra melhor, tá? sabe? Existe uma. Eu já falei isso uma vez numa outra drachá aqui. A Torá, vamos trocar a palavra ironia por uma frase que eu costumo usar em francês, raisonner par l'absurde, Absurdo. raciocinar pelo absurdo. Ou seja, você expõe uma situação que pode parecer absurda para justamente te levantar dúvidas a respeito da certeza que esse texto quer trazer até você. Então, existem várias contradições que a Torá é muito positiva nas contradições, porque através das contradições você aprende a pensar, né? Então, talvez como você falou, você deu dois exemplos, mas talvez o cara que foi morto, talvez ele era um bandido e a sociedade não cumpriu a sua meta de prender o bandido também. Então, Pode ser? Pode. você percebe? Mas, e aí vem a história da brincadeira da 1 da tarde. Existe a justiça possível ou impossível, ou perfeita ou imperfeita? Depende do nível. Então, não adianta a gente também buscar o impossível, que talvez fosse até a divina. Bom, já que eu não posso, então Deus vai resolver. E aí tem uma brincadeira também nessa história. A Torá é muito sábia de, em nenhum momento, transferir a Deus a responsabilidade que é totalmente e somente humana, né? E a Torá é muito sábia, porque ela. Aí nisso tem. Eu não sei se eu vou usar a palavra. Tem ironias a respeito, ou tem pegadinhas que mostram o absurdo da situação quando você quer transferir a Deus a justiça de uma coisa que você é incapaz ou não procurou resolver, que estava nas suas mãos. Isso é judaico. E talvez é isso que eu quis trazer com Tá esse bom? exemplo da novilha, para ver o alcance e o limite da justiça. E se a gente tem um diálogo com Deus, é justamente para a gente aprender que nós temos limites. Quem dialoga com Deus entende e procura e cria o seu limite. E o que nos diferencia de um erro ou de não erro, ou da justiça e da não justiça, é a qualidade do limite que você escolhe para você mesmo. Não é fácil. Palavras bonitas que eu falo aqui. Não pense que porque eu falo, eu consigo viver isso. Mas temos que tentar, né? Com certeza. Agora, por que que o rei tinha que ter um Sefer Torah com ele? Tinha que escrever um Sefer Torah, hein? Aliás, Davi, tem uma coisa que eu sempre lembro assim, em umas aulas. Acho bem legal isso aí. Ok. Sabe, vamos falar a palavra. Davi, você que é um hebraísta, o que quer dizer Melech em hebraico? Rei? Não. Não, não, Antes de rei? Hã? não é. Melech quer dizer aquele que consulta. Consulta. Você sabia? Isso foi uma aula do Rabino Ruben há, sei lá, 10 Consulta anos ou é atrás. consultado? Ele é o consultor ou ele Não, faz é, a é consulta? aquele que pergunta, é aquele que Que pergunta. pergunta? Não, não Que- sabia mesmo. como é que é a palavra consulta ou pergunta em hebraico? Melahi? Como é que tem um negócio assim, A não? pergunta é Shelah, mas enfim, não sei se tem outra palavra para pergunta. A mais comum é Shelah. Deixa eu ver. Vou ver como fala consultor em hebraico. Não sei como fala, mas vou ver aqui no dicionário mais fácil. Vai. Não é aquele que é um ditador, é aquele que pergunta ou dialoga. Consultor.
Não é isso, Yoetz, não é outra coisa, então. É estranho, viu? Realmente não. Enfim, nunca ouvi falar, não é a. Eu pôr o Melech aqui também, só para ver o que ele fala de Melech, se ele fala mais alguma coisa. Ele só traduz basicamente como rei, ele não dá outra explicação para Melech. Eu tô falando do Google Translator, tá bom? Pode ser É. não que é a melhor coisa do mundo, mas é o que eu tenho à mão aqui agora. Dani, você tem alguma coisa sobre o Shoresh de Meller, MLE, alguma coisa assim? Tem a ver com consultação? Não conheço. Não conhece, né? Também não conheço. Não. Posso perguntar para o chat GPT se ele conhece. Boa. Mas escreve igual Malar, né? Ah, isso sim, é. Que a O que gente que é traduz malar? como anjo, mas também é enviado. É. Não é anjo, né? Mensageiro, o Malar. Tá. Bom, enfim, estou repetindo o que eu escutei de uma outra interpretação, mas enfim. Tá. Não, vamos procurar. Mas por que você lembrou disso agora? Por que você. Enfim, é porque eu Não, falei porque da você Torá, falou né? Mas sobre a você falou Torá que sobre o rei rei, tem. né? Né? A Você Torá não, que o rei tem que ter, né? né? Se porventura você quiser um rei, né? Como é que ele escreve assim? Vamos ver. Para dizer que ter um rei pode ser igual aos outros, mas será que é bom? Vamos Não, lá. tanto que Samuel, a primeira reação de Samuel é não. É, Vocês não precisam de rei nenhum, esquece. Esquece esse mas negócio de rei. você percebe o mecanismo a qual a gente é chamado? Não, não procure alguém que pense por você. Eu acho que é essa a mensagem do se você quiser ter um rei como os outros. Não, você não precisa de ninguém para pensar por você. Pense você. Eu acho que esse é o recado nessa paraxá, tá? O que você acha? Claro, é difícil fazer uma sociedade quando você não tem um dirigente, né? Tem muita coisa para você fazer É, do não, que se tinha os dirigir a você juízes, mesmo. enfim, tinha os juízes. Só voltando um passo. Juízes, melhor, melhor. Só voltando um passinho atrás, é interessante que é na Paraxá, que chama Shoftim, que fala do rei, né, que vai É, substituir os juízes, né? É interessante isso. Procurando no chat GPT, ele fala que Melech, que é essa raiz Mem Lamed Het, é, é, ele só dá como exemplos rei, rainha, reino, reinado, monarquia, reinar, bom, todas as variações de rei, eu né? vou tentar Nunca, descobrir depois com o é, Rubem onde ele, o que que, alguma coisa não, enfim, Mas então, por exemplo, Davi, vamos analisar o texto, vai. Nomeie juízes e polícias para você, né? Juízes já é depois do Sanedrim, ou juízes já é o Sanedrim, já é a ideia do Sanedrim. Tinha os anciões e tinha os é, juízes, né? é, Anciões seriam sábios e juízes seriam aqueles que estariam lá para resolver os conflitos, né? o STF, Então, a partir do momento em que você prega ou ordena que tenha um grupo a julgar, né? Ou seja, um grupo que discute, como nós aqui discutimos, talvez o que levou tal pessoa a fazer tal coisa. E aí você solta um veredicto e tem várias pessoas julgando. Aí aparece a ideia de um rei. Será que eles sabiam que é complicado ter uma sociedade quando todos vão discutir um caso? Então é melhor ter um sujeito que resolva tudo para não ter muita discussão e seja mais eficiente? Tem ironia nisso ou não? Ou tem uma contradição no texto? Ou é mais uma maneira de organizar uma sociedade? eu não diria ironia, mas acho que tem uma pegadinha aí, né, para Pegadinha, se né? pensar, de qualquer Pensar. maneira, quer dizer, minha leitura é que, enfim, se a gente sair um pouquinho
da leitura mais tradicional, né, esse texto já foi escrito quando já tivemos um rei, né? Esse É texto é verdade, posterior, é ele verdade. foi escrito a posteriori, né? Muito É, provavelmente essa história do rei, eles já sabiam que tinha um rei, né? Já não era uma novidade, não era uma coisa que é, ia acontecer, já tinha acontecido, né? Porque a é teoria diz verdade. que esse livro foi escrito muito tempo depois, né? A teoria acadêmica, vamos dizer assim, né? Então, quem escreveu já sabia, já tivemos reis, não é novidade, né? Enfim, então ele só está montando a situação quando você, enfim, ele está retroagindo, né? Para justificar a maneira como foi feito, né? Mas enfim. Então também tem essa outra leitura possível, né? Sim. Enfim, só para complicar um pouquinho mais. Bom, era para ser complicado, pelo menos eu enxerguei assim. Não, com certeza. Com certeza. Não, então, acho que tem muito a ver com isso. Na minha opinião, tem muito a ver com isso. Para a gente realmente pensar, enfim, não só a gente, né? Então, esses textos já vêm sendo discutidos há milênios, né? Então, A, ah, a, a Renata trouxe também uma coisa interessante na discussão da 1h30 da tarde. Deixa eu ver o que que ela escreveu aqui. não lembro, mas ela está aqui, ela pode falar, né? André, Fala. eu acho que também assim, tem um revés, né? Se você não deixa a sociedade decidir as coisas e coloca um líder Sim. único para resolver tudo, isso leva a Hitler e outros mais que são mais presentes É, aqui no nosso entourage é verdade. de hoje em dia e que vão levar a massa a fazer coisas que eles de repente nem teriam pensado em Muito fazer. bem. E Perfeito. também a gente tem assim, uma época assim que eu trabalhava com terapias mais alternativas, a gente falava muito que não queira o mal para outra pessoa, ou não fale mal da outra pessoa, ou não xingue a outra pessoa, porque isso em algum momento vai vir triplicado para você. Então, assim, qual é o momento que vai vir? Vai vir da justiça humana ou vai vir da justiça divina, né? Aí, como se trata de um tempo que a gente não sabe quanto tempo vai levar o ciclo, Que é atemporal, né? é atemporal, eu diria que a gente que é divino, mas provocado pelo humano. As duas conversam Uhum. muito. Muito bom, Carol. É isso aí. André, Sim, nesse texto, no título, Justiça, Justiça, perseguirás, eu enxergo que ele traz também, talvez, um dos maiores desafios da gente na vida moderna. A gente tem tudo muito fácil, tudo muito à mão, consequentemente, a gente acaba se tornando uma sociedade bem imediatista. E eu muito, vejo muito, que o desafio maior é como perseguir a justiça quando você é injustiçado, quando você passa por uma situação ali que você precisa manter a calma e o imediatismo nosso como sociedade ele acaba falando um pouco mais alto. Então eu tenho essa reflexão que perseguir a justiça quando você se sente injustiçado talvez seja um grande desafio. muito bom, muito bom. Mais um viés Ô de André, como é complexo. ô André, Fala. é, como explicar a justiça divina diante do Salmo 73, quando Davi, o rei Davi, ele começa a fazer umas queixas e a questionar e a dizer que a vida próspera e blá 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 dos ímpios, diante de tudo isso que nós estamos falando de justiça, que há uma justiça, que ela é atemporal, que a justiça divina vem, e nós olhamos um salmo bem complexo de queixas do próprio rei Davi, que é o Salmo 73. Ele se queixa porque qual é a queixa mesmo? Repete.
JB? Ele está falando sobre a prosperidade, a vivência, a tranquilidade e de tudo de bom do justo, dos ímpios, enquanto os justos têm uma vida muitas vezes ruins e cheia de calamidades. E há registros também na história das civilizações que ímpios líderes tiveram longevidade de vida para fazer toda a injustiça. E nós estamos falando de justiça temporal, que a justiça vem, a justiça divina, tá? Eu estou talvez tematizando em cima de tua prédica, né? Que o que nós olhamos na prática e na vivência ao redor da nossa própria sociedade ou no território onde nós socializamos a nossa vida de trabalho, de família, de amigos, olhamos tantas coisas. Eu posso te Ditadores, responder? como a Carol até falou aí, mas ditadores aí que estão de Sim. boa, quantas guerras fizeram, ainda há ditadores vivos destruindo, se armando, e aonde está essa justiça? Não, eu estou tentando, o Jacob está questionando, só quero questionar em cima daquilo que tu falaste. Mas tem que questionar mesmo, Jacó. E, inclusive, Tantos você que... ditadores aí de boa e parece que não Sim. estou desejando desgraça nenhuma para ninguém, tá? É em cima daquilo que tu estás a nos Ó, é o seguinte, tem um rabino que eu li uns livros dele, se chama Harold Kushner, e um dos livros que ele escreveu é Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Eu acho legal você comprar esse livro, ler. É um livro que saiu talvez há uns 20 anos, 25 anos atrás. Muito bom. Você vai encontrar ele ainda em voga, tá? Isso leva a uma pergunta que uma vez o Davi, talvez há 5 anos atrás ou 8 anos atrás, numa daquelas rodas que a gente tinha na, nas interpretações da Paraxá, a gente discutiu se a Torá tinha um viés meritocrático ou não. E aí? Todo esse texto, a ironia que a gente não vai chamar de ironia, vamos chamar de chamado ao pensar, se tem contradições ou controvérsias. A Torá é um livro que, se você. Ela fala claramente: se cumprires os meus mandamentos assim e tal, você vai ter as plantas na hora certa, a colheita, Chuva, chuva mesmo. tal, etc, etc. Eu vou te dizer o seguinte, JB, se eu pensar que a realidade domina a minha alma e não existe uma justiça divina que possa me carregar nos momentos em que eu não consigo entender nada e estou confuso, se eu não tiver essa fantasia necessária, e eu pergunto para Carol, como terapeuta, o lugar da fantasia, a importância dela no equilíbrio humano, eu não consigo viver equilibradamente. Se eu ficar só com a realidade, eu não sobrevivo. Eu acho que nenhuma humanidade sobrevive. É a única resposta que eu tenho para isso que está falando. E aí eu pergunto de novo para os amigos: a Torá é meritocrática? Tem que ser, né? Com certeza, essa é a tendência da Torá, com certeza. É isso aí. Essa é difícil você ler alguma coisa ao contrário na Torá, você não vai achar, né? Se eu não acreditar nisso, eu não tenho sociedade. Sou o homem das cavernas. Na natureza tem meritocracia? Não, a princípio não. Então, É. tá vendo como justiça, justiça perseguirás? O verbo mais interessante dessa frase, de 3 palavras,
é o perseguirás, e não justiça, justiça. Tirdoff. Fala, Renata. Fala, Rê. Oi, gente, boa noite. Desculpe me lacrar. Primeiro, na natureza, a meritocracia chama-se sobrevivência. E, quer dizer, a vida é o ganho aí. Segundo, eu falei, sim, uma coisa aqui até eu preciso ver o que eu falei Hoje à tarde. eu falo tanto que depois Quer que eu acabo leia esquecendo. aqui? Eu disse o seguinte, que se o texto repete a palavra justiça, é porque não é à toa. E é porque deve existir diferença entre as duas justiças que são mencionadas. Mas aí você falou uma coisa interessante, e justiça perseguirá. Mas a gente está perseguindo, ela está fugindo? Ah, Ela não está lá? Ela não deveria estar lá para efetivamente contemplar aquele que se sente injustiçado na sua ação, ou a gente vai ter que buscar, o injustiçado tem que buscar e perseguir uma coisa que, na verdade, seria um instrumento para ele, para a plenitude dele, para que ele se sinta saciado naquele erro que ele sofreu. Eu penso que a justiça divina, ela é a perfeita, porque ela consegue enxergar toda a motivação da ação, tanto do injustiçado como quem cometeu a injustiça. Mas, por mais aprimorado que seja a justiça humana, ela é imperfeita. Ela sempre será. Nós não somos perfeitos. E ela nos reflete. Precisamos de Rivotril dose judiciária. enorme, Coisa enorme. complicada. Mas eu vou terminar a sessão, e o Davi está ansioso por isso, de uma maneira que, numa coisinha que eu escrevi aqui, numa das interpretações dessa paraxá de uma outra vez, vou ler uns negócios assim, tá? Rapidinho, 1 minuto. Toda justiça gira em torno da responsabilidade e seus diversos graus. Quais são as responsabilidades que eu enxergo? Tem muito mais do que o que eu enxergo, mas eu só vou escrever algumas aqui. Responsabilidade pelo outro, para o outro. Responsabilidade para a natureza, as árvores. Responsabilidade pela omissão. Responsabilidade pela admissão da culpa e crescimento mais a maturidade. Normalmente, quando a gente cresce, a gente sente culpa por estar crescendo. Essa é a tensão natural de nós, humanos. Responsabilidade por perseguir a justiça. Responsabilidade por perseguir seu próprio potencial esquecido ou não identificado. Essa é complicada. Somos responsáveis por não alcançar nosso máximo potencial? Qual seria ele? Esquecemos? Não nos identificamos? Responsabilidade por amar, responsabilidade por odiar, responsabilidade por educar e responsabilidade por participar. Algumas responsabilidades que provavelmente nos trariam mais perto da justiça tão perseguida.
Muito obrigado, André, pelos inúmeros desafios aí, para a gente pensar nesses próximos dias. A Não sei se- Rafaela colocou agora já, uma já parte. lemos, a Rafaela, já olhamos aqui, a Acredito que a Rafaela. ideia de perseguir a justiça é a justiça imparcial. Uau! Seria, seria. Faz sentido. É a justiça com justiça, enfim. Ah, isso vem de uma advogada. Eu queria chamar mais atenção para mais um ponto que sempre me coloca que me põe uma dúvida no cérebro, que não tem nada, quer dizer, tem tudo a ver e nada a ver com o que a gente estava falando, que é a questão das testemunhas, né? Logo no comecinho, não sei se alguém tem alguma resposta para isso, né? Tá claro por que não pode ter uma só testemunha, né? Quando acontece um crime e tal, não pode ter uma testemunha para, enfim, para acusar alguém ou para, enfim, culpar alguém, né? Tem que ter pelo menos duas ou três. E a pergunta é por que ou três? Por que não só duas ou só três? Por que duas ou três? Não sei se alguém Ô, já leu alguma Rabino, posso coisa. falar? Pode, É Cris. Cristiane. Fale, Cris. Geralmente, tribunal de júri é número ímpar para não ter o caso de empate. Não, isso Empate, eu Geralmente é sei. isso, Não, tudo bem. para ter um Até aí tudo empate. bem. Não, até aí tudo bem, mas por que duas? Então, se fosse assim, seria três. Para um Mas, discordar do outro. não, não, e de qualquer jeito a gente não está falando, aqui não é, não estamos falando de um tribunal do júri, né? Estamos falando de É, duas testemunhas que estão eu acho acusadas. que é para um. Eu acho que é um para discordar, um para existir a discussão, eu Não, acredito. não, 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 não. Aqui as duas estão acusando. Não tem Ah, estão discórdia entre acusando? elas. As duas estão acusando, Ah, né? Então é sim. duas ou três testemunhas acusando. Ah, Não tem ninguém defendendo o pobre coitado. nossa. Fala, Lu. Então, sobre. Tem a ver com isso que você falou também, mas sobre a diferença entre justiça divina e a justiça do homem, para mim, a justiça do homem é quase sempre injusta, porque quem julga, ele está julgando sobre uma perspectiva, e as perspectivas, individuais de cada um não são verdades absolutas, são as verdades daquela pessoa. A justiça divina, na minha visão, ela é sempre mais justa porque ela é simplesmente ação e reação. Então, é a reação daquilo que você fez, daquela ação que você provocou. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, assim, que justiça é sempre injusta. A justiça do homem, né? Uau, que nenhum juiz nos ouça falar isso, tá bom? Essa parte nós vamos cortar da é. transcrição e da gravação. A gente corta esse pedaço aí. Eu não sei se tem algum juiz aqui. A Rafa eu sei que é advogada, mas o juiz não, né? Mas enfim. Mas se ah, eu não perseguir, eu não isso, tenho, acho que a gente eu tem que não tentar, tenho, pelo menos, né? se eu não perseguir, eu não tenho a sociedade. No mínimo, a gente tem que Aí já é tentar. vingança, né? Ser o mais justo possível, né? Enfim, acreditando que tem boas pessoas, né? Não estou falando em ninguém que está, enfim, por isso está escrito que não pode ter, não pode ter suborno, etc. Tem uma série de condições que estão colocadas na Torá, inclusive, né? Na hora de fazer justiça, né? Então, partindo do princípio que seja alguém isento, enfim, de alguma maneira não está fazendo nada de errado, de propósito, pelo menos, claro que ele pode errar involuntariamente, né? Mas olha, apesar de eu ter trazido um monte de perspectivas de que a justiça é inalcançável, coisas do tipo, tudo que está escrito aqui em Shoftim, que é uma repetição de Kedoshim lá atrás, de Kedoshim é em Êxodo, se não me engano, né? É o primeiro, aliás, Kedoshim é a primeira chamada a uma organização social, com justiça social. Já fala dos ciclos da terra, daquela coisa toda. Aqui no Shoftim você tem uma
atualização, como o Davi falou, o texto é muito mais moderno e ele traz alguma linguagem talvez mais atualizada para a época e muito para hoje também, é totalmente atual. Mas, embora eu trouxe um monte de dúvidas, porque no meio do texto tem aquelas pedacinhos que às vezes destroem toda a certeza do texto que vem vindo, e de repente tem aquela puxadinha de tapete para você pensar, eu compro. Eu compro esse texto. Eu também. Porque se eu não comprar, eu não tenho sociedade, eu não consigo viver em sociedade, eu não consigo ter confiança no meu próximo. Porque se eu não ler esse texto e não comprar ele, é melhor ir para o deserto, solitariamente numa caverna, e não viver com ninguém mais. Então, eu compro. Mesmo com defeitos, eu compro. Né? Eu acho que isso é importante. Então, Fizemos um giro, mas para que todo mundo tenha a opção de chegar e dizer, mesmo assim, eu compro. só para. Eu também estou de acordo, estou 100% de acordo. E só para fazer uma pequena correção, Kedoshim está em Levítico, tá? Desculpa. Não dá para lembrar de todos de cor, também seria uma loucura. Antes da gente terminar, antes que eu esqueça aqui, algumas observações rápidas, enfim, de coisas que vão acontecer daqui para frente, agora fugindo um pouquinho da Paraxá. Aliás, uma parte, ainda dentro da Paraxá, no sábado, né, a gente vai se encontrar para ler uma boa parte aí de Shoftim, então a parte final de Shoftim, todos convidados, sábado às 9h30 da manhã, em Higienópolis ou na Sinagoga na Nuvem, aqui mesmo. No domingo não tem atividade esse domingo, mas na sexta tem, antes do sábado. Então deixa eu voltar um pouquinho para trás. Nessa sexta-feira a gente tem Kabbalat Shabbat no residencial. Todo mundo que quiser participar na Vila Mariana. Quem já foi algumas vezes não precisa nem me avisar, é só aparecer. Quem nunca foi, me avise para eu deixar o nome na portaria para facilitar a entrada, tá? Então, essa sexta-feira, às 18h30, mais tardar, a gente começa. Eu e a Bárbara estaremos lá esperando vocês. Sábado de manhã às 9h30. No domingo não tem atividade, mas na segunda-feira tem atividade. Vamos ter o terceiro encontro do nosso workshop relativo a Yamim Noraim. Já tivemos duas grandes aulas, grandes estudos, já estão no nosso YouTube, né, como que eu chamei? Neshamaflix. Então quem não assistiu, aproveite para assistir as duas primeiras aulas de Tefilá e agora as duas aulas de Yamim Noraim. Já dá para passar, é um seriado aí com quatro capítulos, já dá para passar uma tarde inteira no domingo assistindo tudo isso, ou revendo tudo isso, e na segunda-feira a gente tem o terceiro encontro aí de Yamim Noraim, e como o Dani falou nessa segunda-feira, a gente vai focar na liturgia, né? Falamos, enfim, não vou repetir tudo que a gente já viu, mas segunda-feira às 19h30 no Zoom, aqui na sinagoga, nesse mesmo endereço, a gente tem o terceiro encontro. E acho que é isso. E a última coisa, não esqueçam, nós estamos na última semana desse mês de agosto, como todos bem sabem, né? Mas já estamos dentro de Elul, já caminhando para Rosh Hashanah em breve. As inscrições para participar dos Yamim Noraim no Neshama já estão abertas, como vocês já sabem, já tem o link está no... Se alguém não viu ainda o site, neshama.org.br, não perca a oportunidade, está muito bonito, e ali mesmo já tem o link para fazer a inscrição. Os valores que estão no site vão mudar a partir de segunda-feira, tá? Eles valem até dia 31, a partir de segunda-feira eles vão ser valores novos e obviamente maiores, tá? Então façam a inscrição até dia 31, que é domingo, paguem a primeira parcela e já garantam esse valor que está no site, que está agora, que é o que foi publicado desde o começo, tá bom? E acho que é isso. Esqueci de algo, Carol? Né? Não. Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o estudo, sobre a Paraxá, sobre o Eu André? quero. Fala, Dani.
Você perguntou uma hora, André, sobre se existe justiça na natureza, né? E você deu um exemplo de dos predadores e tudo mais. É, eu diria o seguinte: existe justiça na natureza, mas ela não é individual. Ela é, de certa forma, coletiva. Então, se você tiver um predador se alimentando mais do que ele precisa, ou seja, agindo de forma injusta, né? Você vai ter uma diminuição das presas, você vai ter menos alimento e a espécie dele vai diminuir. Boa, A boa. espécie dele vai diminuir, aí as presas vão se reproduzir e vão crescer. Então, a gente fala muito em ecologia do equilíbrio Muito da bom. Muito natureza. bom. E qualquer mexidinha que você dá em um elemento, você mexe com esse equilíbrio, aí você tem ondas de situações até você atingir o equilíbrio de novo. É verdade. Então, eu Boa. até entendo que a palavra justiça, ela tem essa relação com a coisa que é justa, a coisa que cabe aonde ela tem que caber, né? É o equilíbrio. Só que ele não é individual, ele é coletivo. Muito bom. Muito bom. Aí eu vou fazer a pergunta de 5 Rivotris. Ih, Somos uma espécie viável? Vai na Aonde o farmácia. homem equilibra a natureza. A questão é que o homem não sempre age de forma mais individual do que coletiva, né? Boa, boa, boa. É, é que talvez a gente tem uma capacidade tão grande de transformar a paisagem, né? O ser humano, dentre os seres dos seres vivos, é o agente modificador de paisagem mais radical que existe, né? A gente chega e transforma tudo do jeito que a gente quer enfim, o foco principalmente é na sociedade humana, né? As cidades são a maior prova disso. É verdade. Mas se a gente zelasse pela natureza como nos é ordenado na terceira criação, Isso. e a questão do nomear, além da responsabilidade, eu sempre entendi essa parte do nomear a natureza como essa capacidade humana de criar conceitos. A gente é o único ser que consegue fazer essa abstração. Se eu falar para vocês urso, vocês conseguem imaginar um urso aí, mas o urso não chama urso. A gente deu esse nome para ele porque a gente criou o conceito do urso, e por aí vai, né? Então, essa capacidade humana de criar conceitos tá ligado para mim com a questão de nomear a natureza, né? A gente tem que conhecer para poder nomear e para criar conceitos. Só que está faltando o nosso equilíbrio. Acho que muito se estudou já, a gente fala muito, a COP30 está chegando aí, a consciência ambiental ela está surgindo agora. Mas antes da gente inventar a pólvora, acho que a gente vivia mais em harmonia com a natureza. Talvez a pólvora foi um agente que deu uma bagunçada no equilíbrio, e aí a gente precisa saber usar com moderação, saber usar com consciência, para que a gente atinja o equilíbrio novamente para sermos uma espécie viável, senão, de fato, a gente vai inviabilizar a nossa existência. E olha, você fala uma coisa tão interessante, me liga a várias coisas. Primeiro comentário. Você viu aquela a National Geographic que já disse que existe agora uma era geológica, que se chama Geológica. antropoceno. Antropoceno. Uhum. Quer dizer, a passagem do homem já deixou as suas marcas, né? E a outra coisa que você falou também, que me liga um pouco ao livro do Harari, do Homo sapiens. Homo Sapiens, quando viramos seres agrícolas,
talvez aí apareceu a religião. Será que a religião apareceu como um chamado a nós observarmos que nós deveríamos ter limites? E aí? Mas o homem tem medo da extinção da Tem? natureza, da Ah, tem. humanidade. Então, Ele ele tem deveria medo, já ter se imposto limites, né? mas ele tem medo da extinção. Ah, ele tem. Mas qual é o Tem medo. limite dele? Ele quer obter as vantagens através do medo, da coação. Você não Sim. vê? Então ele não tem limites. Ele não se coloca um limite, ele não escolhe um limite de qualidade para que ele possa conviver, como o Dani falou. Agora, com COP30, talvez a gente vai se pôr alguns limites? Será? Esse é o problema. E a religião do Harari vem para unir gente, pessoas, talvez para combater e sobreviver às próprias leis da natureza daquela época. Só que ela veio de um jeito, mas ela não nos trouxe os limites. E quando a gente lê a Parashá Shoftim, ela quer nos trazer a consciência de que parte da justiça é a gente saber que tem limites também. Isso é mais uma coisa que entra na justiça. Que você mesmo falou, Dani, justiça da natureza como um coletivo. A gente ainda não se inserciu, como é que é? Que a gente se inseriu. A gente ainda não se inseriu no coletivo maior, não é verdade? Se a gente era caçador-coletor, a gente estava inserido. Depois que nós viramos agrícola, aí a gente montou uma série de coisas, inclusive talvez a religião não real, mas a religião da coação, como o Jaime está falando, para a gente não ter limite. Complexo, né? Muito complexo. Bom, se vocês quiserem apagar depois toda a aula de hoje, De eu jeito recomendo. nenhum, de Eu jeito nenhum. recomendo. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Só aquele pedacinho lá dos juízes, só para a gente ver se o STF não vir em cima da gente, né? É, não precisa pagar, só põe o pi, Isso. pi. Gente, André, super obrigado. Obrigado Obrigado, vocês. André. Olha, Obrigada, André. Estamos com saudades de você, de dar um abraço, André, quando apareça no sábado também, para a gente dar um eu abraço. vou sim, eu vou E sim. pra Esse sábado eu estou com uma questão lá que tem um Shabá dos voluntários lá da CIP, então Ah, é? Tá bom. eu Então, tenho próximo. que. No seguinte está ótimo. No seguinte, eu vou no seguinte. Então tá Vai, bom, vai combinado. perder a ralá feita no forno a lenha. Ah, vai ter de novo ralar forno na lenha? De novo? Ah, você fez várias, é isso? É isso? Você congelou? Deixa eu terminar aqui a gravação. Ah, não sabia. Que bom.